Evangelho, quinta-feira da oitava de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da oitava de Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com o 24º capítulo do Evangelho de São Lucas. E percebam com atenção e delicadeza a forma como começa o Evangelho de ontem. Ontem, o texto termina dizendo que os 2 discípulos de Emaús voltaram apressadamente para Jerusalém para falar aos 11 o que havia acontecido, aos 11 seus companheiros, o que havia acontecido. Encontraram-os reunidos e disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando eles chegam para dar o anúncio da ressurreição, ou melhor, quando eles chegam para testemunhar o que aconteceu, ou melhor ainda, quando eles chegam com o rosto e o coração transfigurados por conta do Senhor, que por obra do Espírito Santo moveu a potência da palavra de Deus em seus corações, removendo a tristeza e acendendo neles não apenas a chama da esperança, mas levando-os no conhecimento profundo dos mistérios de Deus até a contemplação do ressuscitado. Ou seja, o Espírito que move por meio da palavra os seus corações, levando-os a perceber todos os sinais da ressurreição, que ali estão acompanhando aquele contexto de morte, até que pudessem contemplar o rosto do ressuscitado e levassem agora consigo para Jerusalém o rosto dessa ressurreição estampado no rosto de cada um deles, porque não era o mesmo de quando saíram. Esse é o grande sinal da presença do ressuscitado. Nós não somos mais os mesmos. E hoje vamos ouvir as catequeses de Jerusalém, que é a proposta da liturgia das horas, do ofício das leituras, associado com Santo Inácio de Antioquia, e um texto antigo, dos autores antigos dos primeiros séculos a respeito da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e vamos entender que no dia do nosso batismo, desde o dia do nosso batismo, não somos mais os mesmos. E que o grande sinal da ressurreição do Senhor em nossas vidas é que continuamos sendo a mesma pessoa, mas não somos mais os mesmos como antes. Porque o Senhor, a cada passagem na nossa vida, a cada quilômetro que percorremos na dor e na felicidade, vai transformando a nossa alma. 11 quilômetros eles percorreram
na dor, sendo penetrados e transformados pelo poder da palavra de Deus. 11 quilômetros fizeram novamente, ou seja, correram agora, então percorreram 11 quilômetros e agora fazem 11 quilômetros voltando, movidos, ou seja, inflamados por essa experiência, para realizar ainda maior experiência, porque ao contar para os 11 e para os demais companheiros que estão reunidos, tudo isso floresce novamente em seus corações. O testemunho, em que nesse caso eles estão dando para os 11, não é outra coisa senão reviver aquilo que o Senhor já edificou em suas vidas. Como assim reviver, Padre? Cada vez que nós contamos um testemunho do poder de Deus na nossa vida, nós rendemos graças ao Senhor, porque estamos fazendo memória da obra do seu amor, não apenas sobre a nossa vida, mas a obra do seu amor que ecoa sobre toda a igreja. Ainda que tenha sido uma graça particular realizada por nós ou pela nossa família, é sempre o poder de Deus acontecendo e gerando seus frutos, que são abundantes. Então, a partir, por exemplo, daquele momento em que eles dão um testemunho, aquilo que outrora havia edificado exclusivamente o coração deles, agora se torna causa de edificação para tantos outros corações, que não necessariamente passam ou vivem o mesmo drama que eles estavam vivendo. Isso é importante. Quantas vezes na nossa paróquia ouvimos o testemunho de alguém e o contexto da vida e do sofrimento daquela pessoa em que se deu a graça de Deus é diferente do nosso. Porém, a forma como Deus operou em favor daquela pessoa e lhe concedeu a graça suscita no nosso coração um vigor de esperança ou mesmo nos ilumina interiormente, como o Espírito Santo iluminou o coração daqueles dois apóstolos e por meio do falar e do agir do Senhor, essa luz interior do Espírito Santo foi se edificando em um conhecimento novo, foi se edificando numa maior clareza sobre a verdade e talvez o testemunho daquela pessoa, que foi num contexto de vida bem diferente do seu, na medida em que ela vai falando, vai trazendo à tona a palavra de Deus e vai edificando no teu coração uma obra do Espírito Santo, vai suscitando esse poder do Espírito que move a memória de tudo aquilo que Deus realiza e realizou na sua história e edifica ali um conhecimento mais profundo da verdade, e Cristo opera, por exemplo, a ressurreição da esperança no seu coração, ou mesmo opera uma luz interior que te ajuda a novamente recobrar a fé ou ainda a compreender o caminho a seguir sobre aquela realidade que você está vivendo. Muitas vezes o testemunho do outro, do nosso irmão, também se encontra com o mesmo contexto de vida em que estamos. Ele nos fala sobre uma realidade que se passou num contexto de vida que é muito similar ao meu. Mas, por qualidade, são contextos de vida diferentes. Então, isso em si já é a edificação de uma nova graça. Depois, além de serem contextos diferentes, muitas vezes os contextos nem são iguais. E a edificação da graça em você segue de uma forma diferente do que foi na vida dele. Então, maior ainda é a graça quando isso acontece, porque está falando da grande diversidade e do poder extraordinário de Deus de penetrar todos os corações e todas as realidades da vida do homem. Então, naquele momento em que eles entram para dar o testemunho, eles escutam o testemunho dos 11 que ali estão, que edifica no coração deles um vigor de fé, porque a aparição para os 11 seguramente foi diferente da aparição para eles, mas ao ouvirem aquilo, antes de falar do próprio testemunho, eles estão recolhendo mais um testemunho da graça de Deus que edifica aquele que eles já trazem consigo da experiência que foi o caminho para Emaús.
A experiência que foi o andar com Jesus e a experiência que foi voltar com tudo aquilo que Jesus lhe deu. Foram dois movimentos que nós vimos, né? Então eles trazem isso consigo, escutam o testemunho dos 11 e isso vai edificar ainda mais o coração deles, pois traz uma novidade ao coração deles que faz eles recordarem essas duas experiências e tornar essas duas experiências ainda mais fulgurantes em seus corações e em suas almas. E nesse espaço de tempo, após ouvirem, agora eles transmitem o testemunho aos 11 que ali estão. Então, isso tudo para dizer o quê? Aquele momento em que eles estavam era exatamente nesse momento que começa o evangelho de hoje. Falavam ainda quando o próprio Senhor Jesus apareceu no meio deles. Ou seja, a intensidade era tão forte dos sinais do ressuscitado que não poderia ter outra coisa a acontecer. Como assim, Padre Fábio? A certeza e o vigor era tão grande ao falar de tudo aquilo que viveram com o ressuscitado que não poderia ser diferente. O Senhor estava no meio deles. O Senhor está no meio de nós. A aparição de Jesus nessa hora não é apenas mais uma aparição, mas é a confirmação de tudo aquilo que o Senhor nos disse em suas promessas. Se guardarmos a sua palavra, Ele estará no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio de nós. Tudo aquilo que fizeres por amor a Cristo e ao Evangelho será reconhecido pelo Pai e não será esquecido, será agradável aos seus olhos. E tantas outras promessas no Evangelho o Senhor nos fez assegurando que Ele está no meio de nós. Ao falarem das coisas de Deus com grande entusiasmo, ao terem o coração como discípulos que são, né? Ao terem um coração inflamados, embebidos do Espírito Santo, ao terem um coração edificados pela palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, Cristo está ali. Esse é o grande testemunho da presença do Senhor. E se queremos olhar ainda um pouquinho mais, no momento em que agora os 2 discípulos de Emaús contam para os demais o que aconteceu, eles já estão levando para eles 3 testemunhos. Ou seja, o testemunho do que foi caminhar com Cristo, o testemunho do que foi retornar para Jerusalém entre os 2 que conversavam sobre tudo aquilo que se passou na ida, e agora tem mais um testemunho que talvez não vai ser traduzido em palavras porque ainda não conseguiu ser, digamos assim, elaborado interiormente, mas vai traduzido no vigor do falar, o fato de que eles acabaram de ouvir mais um testemunho daqueles que se encontraram com Cristo, daqueles que estão mostrando o coração transfigurado pelo que viram e ouviram do Senhor. E isso é claro que aumenta a chama e a intensidade do amor de seus corações, e esse aumento da intensidade do amor em seus corações é o terceiro testemunho, que talvez não vá ser apresentado em palavras com tanta clareza, porque faltou aquele tempo ainda dos 11 quilômetros para ir, para voltar, porque, meu amigo, em 11 quilômetros indo e vindo você tem tempo de pensar bastante, né? E de elaborar bastante coisa. Mas ali eles estão no frescor do recebimento do testemunho. E isso entusiasma o coração. Quantas vezes nós, partilhando as coisas de Deus, sentimos isso? Estamos no meio de uma partilha sobre as coisas do Senhor e às vezes não conseguimos ou não temos ainda tempo de falar algo a mais sobre tudo aquilo que ouvimos, mas os nossos olhos e o nosso coração já fala por si sem palavras, porque se tornou grande, cheio de Deus ao ouvir tudo aquilo, e isso é visível, e isso é sensível,
porque no momento que se reza, se sente uma piedade mais intensa, no momento que se reza, se sente um vigor de fé maior, no momento que se reza, se prova, se saboreia a misericórdia passando entre os movimentos, entre os sussurros da alma. Então, é exatamente aqui, nesse contexto, que o Senhor se faz ver. Pronto. Vamos usar essa imagem que ela é muito significativa. Por que ele se faz ver, Padre Fábio? Porque ele já está no meio deles. Já está no meio deles. Não é que o Senhor veio, ele já está ali. Porque o coração não fica desse jeito se o Senhor não estiver conosco. O coração não se transforma dessa forma se o Senhor não estiver presente. Ele mesmo prometeu: o Pai e o Filho virão e farão nele morada. Todo aquele que se deixa mover pelo Espírito Santo e acolhe a palavra de Deus se torna morada do Altíssimo. Então o Senhor está ali, vocês estão vendo? Ele está ali. Ele poderia não aparecer. Se ele se deixa ver, se ele se faz ver, é para confirmar a fé do coração dos apóstolos, que, como nós vimos ao longo do texto, ainda tinha os seus passos vacilantes. Ainda precisava conquistar aquela maturidade que era fundamental para o anúncio evangélico, para realizar o anúncio em favor da conversão dos pecadores, do arrependimento e do perdão dos pecados. Então, era preciso conquistar ainda aquele caminho de fé. E o Senhor vem em socorro deles, com mais esse testemunho, para edificar essa passagem até o cumprimento dessa missão. De maneira que é o próprio Senhor que faz a catequese de cada um deles. Né? Assim como os discípulos, assim como o caminho de Emaús foi uma grande catequese para os dois, essa e outras tantas aparições do Senhor que nós não temos descrito tudo o que o Senhor falou, mas apenas a expressão que abriu-lhes a mente, deu-lhes ao conhecimento, fez com que eles entendessem as Escrituras. Então, quanto tempo levou? Talvez tenha sido 20 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, uma inteira tarde. A gente não sabe quanto tempo foi. Mas a gente sabe que o Senhor realizou essa graça. Então, cada ação extraordinária de Deus na nossa vida, não se esqueça disso. É para nos impelir a um crescente maior na fé, a fim de que a nossa vida seja, no mundo, um chamado à conversão para o coração dos homens e, ao mesmo tempo, o anúncio do perdão realizado por Cristo em nosso favor. Isso tem tanto a ver com o pedido de Nossa Senhora de Fátima de rezarmos continuamente como batizados que somos pela conversão dos pecadores. Olha aqui, olha aí, de onde vem o apelo da Virgem Maria. Olha quem nos fez por primeiro esse apelo e desse apelo fez missão para todos nós batizados, como ouvimos hoje. Eu vou pegar aqui de novo o texto, que é o texto do Evangelho, que a frase ela está montada de modo... Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos e ao terceiro dia, no seu nome serão anunciados, em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Olha aí. E a Virgem Maria nos ensinou em Fátima a anunciar a conversão por meio dos nossos joelhos por terra. Anunciar não só com as palavras, mas anunciar com a oração incessante. Essa é a intenção. A conversão e, ao mesmo tempo, o perdão dos pecados. Ou seja, que a graça e a cruz de nosso Senhor e o seu sangue redentor resplandeça sobre todos os homens. Olhando as catequeses de Santo Inácio de Antioquia,
Santo Inácio escreve assim para nós. Olha que bonito. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Deus, por nos ter inspirado tal sabedoria. Descobri que estáveis, unidos numa fé inabalável, olha ele falando da união entre o discípulo e o mestre, praticamente o evangelho de hoje é esse grande testemunho, né? E o Senhor ali, no encontro com os discípulos, vai levando-os a uma compreensão maior dessa comunhão. É uma comunhão com uma pessoa, não é comunhão com uma ideia, não é comunhão com um espectro, como se fosse um fantasma, uma presença fantasmagórica. É a comunhão com uma pessoa viva, que traz consigo a vitória sobre a morte, os mostra os pés e as mãos e testemunha os sinais da morte, mas está de pé, ressuscitado. Descobri que estáveis unidos numa fé inabalável, pregados de corpo e alma, se assim posso dizer, à cruz do Senhor Jesus, fortalecidos pelo seu sangue no amor, inteiramente convencidos de que nosso Senhor é verdadeiramente filho de Davi pela carne e filho de Deus pela vontade e o poder divino. Verdadeiramente nascido de uma virgem, batizado por João para cumprir toda a Escritura, verdadeiramente trespassado por pregos por nós, na sua carne, por ordem de Pôncio Pilatos e do tetrarca Herodes, e é o fruto da cruz, a sua divina e bem-aventurada paixão, que nós devemos a nossa existência. Pois pela sua ressurreição ele eleva o seu estandarte sobre os séculos vindouros. Olha que lindo, e nós estamos aqui nesse tempo, a fim de escolher os seus santos e seus fiéis dentre os judeus, pagãos, e reunir num só povo a sua santa igreja. E agora ele diz, ele aceitou todos esses sofrimentos por amor a cada um de nós. Aceitou pela nossa salvação. E sofreu verdadeiramente, tal como verdadeiramente ressuscitou. E a sua paixão não foi como afirmam certos descrentes por aí, uma simples aparência. Quanto a mim, sei e acredito que mesmo após a sua ressurreição, Jesus em carne, como se fez ver aos seus discípulos, permanece também misteriosamente no meio de nós. Quando se aproximou de Pedro e de seus companheiros, disse-lhe, tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos. Eles tocaram nele e então acreditaram. Esta comunhão estreita com sua carne e o seu espírito ajudou-os a enfrentar a morte e a serem mais fortes do que ela, entregando também eles as suas próprias vidas para conquistarem a vida em Cristo. Após a ressurreição, Jesus comeu e bebeu com eles, como um ser de carne, quando se tinha tornado um só espírito em união com o Pai. Recordai-vos estas verdades, meus irmãos, sabendo que esta é também a vossa profissão de fé e o vosso testemunho dentre os homens de Cristo e Cristo ressuscitado. Belíssimo, não é verdade? Vai dizer ainda nas catequeses de Jerusalém, suas catequeses preparadas aos batizados, eu vou ler para vocês esse trechinho da primeira catequese, que é a catequese sobre o batismo, que vai tomar consigo os sinais que nós vimos na vigília pascal, especialmente os sinais relacionados à liturgia do batismo, e vai nos ajudar a compreender um pouco mais essa passagem que o Senhor fez com os discípulos do Evangelho de hoje. Queridos irmãos, fostes conduzidos à santa fonte do batismo, como Cristo, descido da cruz, foi colocado diante do sepulcro. A cada um de vós foi perguntado se acreditava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vós professastes a fé da salvação e fostes por 3 vezes mergulhados na água e por 3 vezes dela saístes. Deste modo significastes em imagem e símbolo os 3 dias da sepultura de Cristo. O batismo antigamente era por imersão, numa grande piscina batismal, que era preparada para isso. Não era uma piscina qualquer, era uma piscina toda ela ornada e completamente preparada com símbolos, todos eles relacionados à vida cristã e à ressurreição do Senhor. Assim como nosso Senhor passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, também vós, na primeira imersão, imitastes o primeiro dia em que Cristo esteve debaixo da terra, e na imersão, a primeira noite. De fato, como aquele que vive nas trevas não enxerga nada, pelo contrário, aquele que anda de dia está envolvido em plena luz. Assim também vós, na imersão, como que mergulhados na noite, nada vistes, mas na imersão fostes como que revestidos de dia. No mesmo instante morrestes e nascestes, e aquela água de salvação tornou-se para vós, ao mesmo tempo, sepulcro do homem velho e mãe do homem novo. Olha que lindo isso! E ao mesmo tempo, como morte e vida caminham juntos, né? Então vejam como essa catequese mistagógica de Jerusalém nos ajuda a perceber com muita clareza que essas 2 realidades nos acompanharão, e isso reforça o que falamos. Os sinais da ressurreição estarão em meio ao contexto de morte da vida, e pelo o Espírito Santo, que suscita a palavra de Deus, que recorda, que faz memória da palavra de Deus por obra de Cristo, nos leva àquele fulgor, àquele fascínio, àquela iluminação interior que nos permite ver a presença do ressuscitado junto de nós e a caminharmos nessa alegria, nessa certeza. Ó fato novo e inaudito, diz ainda o texto. Na realidade, não morremos nem fomos sepultados, nem crucificados, nem ainda ressuscitados. No entanto, a imitação desses atos foi expressa através de uma imagem e daí brotou realmente a nossa salvação. Cristo por nós foi verdadeiramente crucificado, verdadeiramente sepultado e ressuscitou verdadeiramente. Tudo isso foi para nós um dom da graça, a fim de que, participando na sua paixão através do mistério sacramental, obtenhamos na realidade a salvação que Ele conquistou por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia.